Numerosas multidões se aproximavam-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães temos? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos centrar, se realizar com os nossos falecidos, nestas missas do 7º dia, na nossa comunidade, nossos sinceros condolências. As quartas-feiras, nesta paróquia, usamos este espaço da homilia para o catequese. Este já é o 2º ano desta prática. E aos que têm pedido participar ao longo destes 2 anos, lembrando que no ano passado as catequeses todas foram sobre a Santa Missa, foi explicada parte por parte. E este ano a catequese se deu sobre os principais assuntos do conteúdo da fé. E queremos hoje encerrar este 2º ano de catequeses para voltar a tê-las no próximo ano, com um tema que liga os temas do ano passado, a Santa Missa, e a nossa maior esperança, a nossa união com Deus. Nós somos uma igreja à espera do Senhor. Este ano nós começamos as catequeses falando sobre os atributos de Deus, entre os quais destacamos a eternidade de Deus e eterno. E Kierkegaard, filósofo, dizia que no tempo, o início e o fim são pequenos instantes dentro do todo que é a eternidade. Agora, percebam a beleza do que é a Santa Missa. Se a Santa Missa e por isso está sobre o altar do Senhor crucificado, se a Santa Missa é o Filho que se oferece ao Pai no Espírito Santo em nosso favor, na missa, eternidade e tempo se torna. Porque o Cristo, Filho de Deus,
Verbo eterno que existe antes de todas as coisas, por ele todas as coisas foram feitas, nos diz o Paulo de São João. O Senhor, que é eterno, assume a temporalidade quando se encarna, está aqui a imagem do nosso padroeiro, o menino Deus, e oferecendo-se ao Pai na sua paixão, morte e ressurreição, quando ascende aos céus, não volta mais o mesmo que se encarnou, porque ao voltar ao Pai, levou consigo a humanidade glorificada. A partir da paixão, morte e ressurreição do Senhor, esta divisão, esta separação entre tempo e eternidade não existe mais. Sobretudo quando estamos celebrando a Eucaristia, porque a Eucaristia ela não é somente memorial, e aqui está a falha de muitos cristãos católicos que vivem de forma mais pobre a Santa Missa porque reduzem a missa a um evento do passado, como se estivéssemos apenas recordando a paixão do Senhor. Quando, na verdade, sem deixar de ser memorial, sem deixar de ter começado, iniciado com a primeira missa do sacrifício da cruz, este mesmo e único sacrifício redentor se torna, porque Deus é eterno, se torna também eterno, ou seja, está presente hoje, em vista de um futuro até que todos sejamos tudo em Cristo. Lembremos, passando algumas partes da missa, fazendo um feedback das catequeses do ano passado, nós iniciamos e concluímos a Santa Missa em nome da eterna e santíssima Trindade. E logo em seguida, no ato penitencial, reconhecendo a causa do sacrifício do Senhor, Cristo morreu pelos nossos pecados, nos diz São Paulo, reconhecendo nossa pequenez e, por consequência, reconhecendo-nos necessitados da misericórdia de Deus, suplicamos que o Senhor tenha piedade de nós em vista de quê? Para que sejamos conduzidos à vida eterna. Olhando para o nosso passado, no hoje, voltamos os olhos ao Deus eterno e suplicamos pelo nosso futuro. Na liturgia da palavra, do Gênesis ao Apocalipse, está a história da salvação. Deus que se faz presente na história, escolhe para si o povo em vista de quê? De conduzir-nos da escravidão à liberdade, de conduzir-nos através do deserto deste mundo à terra prometida do céu, cujas maravilhas são descritas na primeira leitura que hoje ouvimos. Na preparação das oferendas, enquanto a comunidade está cantando, o Padre coloca sobre o altar e faz algumas orações, ainda que feitas em silêncio, muito significativas. Porque Deus dá à humanidade triunfo. A humanidade aceita estes dons de Deus, acrescenta a estes dons o seu trabalho, transformando-os em pão e vinho. E tomando aquilo que recebeu do Senhor, transformando, oferece de novo a Deus aquele dom melhorado com o seu trabalho. Deus aceita estes dons da humanidade, mas não os guarda para si. Envia seu Espírito Santo e os transforma de novo em corpo e sangue do Senhor. Se dá uma nova transformação e devolve este dom melhorado qualitativamente à humanidade. E nós aceitamos este dom de Deus ao comungarmos e o Senhor nos transforma em outros Cristos. A fim de quê? A fim de que sejamos tudo em Cristo. A fim de que se dê em nós a plena comunhão com Ele. E assim como o trigo da uva se dá uma elevação para o nível superior, pão e vinho, e aí se dá uma elevação para o corpo e sangue do Senhor, e aí nós somos santificados, também nós somos elevados à estatura de Deus e fazemos parte dos bem-aventurados. Ouvimos na primeira leitura do Apocalipse dizendo que Deus conduz a humanidade como uma teia, existe entre nós uma comunhão que não se rompe nem com a morte, comunhão que se dá a partir do batismo, através do qual, enxertados em Cristo,
fazemos parte da Trindade. Nos tornamos filhos de Deus Pai. Nos tornamos templos do Espírito Santo. Nos tornamos membros do corpo de Deus. E seguindo adiante a liturgia, tendo feito este movimento ascendente das ofertas que se dão ao Pai, até que sejamos nós oferecidos como hostas vivas a Deus, o sacerdote, num convite muito breve, resume tudo aquilo que está acontecendo. Corações ao alto. Para isso estamos aqui. Recordando o nosso passado com os pés muito firmes no presente, que deve ser vivido com responsabilidade, a fim de que sejamos um dia acolhidos na casa do Pai. E aí a Assembleia, em nome da humanidade reunida nessa igreja, aceita o convite e faz uma súplica e, ao mesmo tempo, uma profecia. O nosso coração está em Deus. Logo adiante, na prece eucarística, tomando os verbos usados tanto pelo Evangelho quanto pelos escritos de São Paulo, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu, deu a seus discípulos, verbos que aparecem no Evangelho de hoje. Verbos que estão julgados no passado. Porque, sem deixar de ver os olhos do futuro, a missa é sim memorial, torna presente e eterno o fato que se deu no passado. Repito, eterno porque se deu com Cristo, presente no tempo, mas ao mesmo tempo eterno. Tomei, isto é. Destes verbos do passado se passam a verbos tomados no presente. Isto é o sangue, porque cada vez que celebramos a Eucaristia, celebramos o mesmo e único, não o repetimos, nem o representamos. Celebramos o mesmo e único sacrifício do Senhor. Mais adiante, o Senhor, que já passou os verbos do passado para o presente, os joga para o futuro. Fazei isso em memória de mim. E por isso, até que o Senhor venha, repetimos em sua honra e em sua memória aquilo que Ele fez por nós, em nosso favor. Por isso dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. E aí a nossa súplica. Vinde, Senhor Jesus. Vinde para que se dê de forma plena essa comunhão que de forma profética já celebramos desde agora. Por isso, no Pai Nosso, suplicamos, venha a nós o vosso reino. E logo após o Pai Nosso, o sacerdote complementa dizendo, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Buscar celebrar a missa não é só celebrar o evento passado, é torná-lo presente hoje, porque a nossa esperança está posta no céu. E cada vez que celebramos a missa com devoção, com piedade, nós lançamos o nosso coração para este futuro que nos espera. Nossa comunhão plena com Deus. Como não amarmos essa missa? Que nos envolve de cabo a rabo, nos envolve desde o princípio da geração da humanidade, criada por amor de Deus, até o seu fim ao mesmo tempo com o Senhor. Se ainda nos custa considerar esses motivos talvez muito teológicos, difíceis de compreender, voltemos o olhar para a igreja irmã. Aqui todos têm ou já tiveram consigo mãe. Como se diz no Nordeste, aqui tem e nasceu de chocadeira. A mãe é algo que nos toca muito o coração. A mãe é algo que está muito empenhado em nosso ser. Na Santa Missa nós pedimos, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus. Porque no passado ela também peregrinou nesta terra como nós fazemos hoje. Terminada a sua peregrinação, ela foi elevada aos céus, de onde colocou a mãe, não sossega enquanto não nos ver bem consigo na casa do Pai. E hoje,
neste momento, porque participamos do mesmo e único sacrifício redentor do Senhor, do qual ela participou estando aos pés da cruz, hoje ela intercede no seu Filho Jesus para que nós cheguemos com segurança. Sempre que tivermos qualquer tentação de deixarmos de lado a graça de participar da Santa Missa, sempre que tivermos a tentação de nos distrairmos em considerações ou motivos secundários que nos afastem do olhar do coração do Senhor, na Santa Missa, voltemos os olhos para a Virgem Maria, e ela, com boa mãe pela boca, nos conduzirá de volta ao centro do universo, seu Filho,